Vini Creator Spiritus, mentes tuorum vis. Retiro com o Espírito Santo. Apresentação Padre César Rossi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desce agora em mim esse divino fogo, acender-se e brilhar, destruir a escória dos pensamentos e os montes derreter. Pudesse esse fogo, divino Espírito, descer do céu e todo mal consumir. Vem, Espírito Santo, eu grito a ti, Espírito de fervor. Desce ao coração e a alma ilumina, fogo difundidor. Perlustra a minha alma, a minha vida do princípio ao fim. Santifica-a toda. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos agora em mais uma das nossas meditações sobre o Divino Espírito Santo, nosso retiro com o Espírito Santo nesse tempo da Quaresma. E estamos falando dos carismas. Falamos anteriormente de dois carismas, o carisma de profecia e o carisma de discernimento dos espíritos. Agora tem outros carismas ligados à palavra, língua é ligada à palavra, profecia é ligada à palavra, o carisma de línguas, profecia, línguas em suas modalidades, e também vamos falar de dois carismas ligados à palavra, palavra de ciência e palavra de sabedoria, são dois carismas ligados à palavra. Não à toa que o Espírito Santo tenha descido em Pentecostes em forma de línguas de fogo. Porque o Espírito Santo comunica. O Espírito Santo é o Espírito da palavra. Porque o próprio Jesus é o Verbo de Deus. É a palavra que se fez carne. E assim essa palavra tem que ser expandida. E assim as pessoas são curadas por força e por graça desta palavra que é proclamada. Deus tudo criou pela palavra. Ele disse, Deus disse, faça-se, Deus disse. Esse disse é o poder da palavra. E Jesus é o Verbo. No princípio o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, palavra. E o Espírito Santo é o Espírito que realmente fala. Quando fordes aos tribunais, às sinagogas, não fiqueis pensando naquilo que deveis dizer, afirma o Senhor. Mas, naquele momento, será o Espírito que falará em vós. Ele que falou pelos profetas. Ele é o Espírito que fala, que nos diz, que transmite a mensagem do amor, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Por isso, tantos esses carismas têm a ver com palavra. E dois carismas aí tem o seu próprio título falando em palavra de ciência e palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é a palavra certa para aquela situação que a pessoa está vivendo. Por isso é necessário pedir muito dom do conselho ao Divino Espírito Santo para saber o que vai se falar. A palavra certa, a palavra correta. Porque às vezes um conselho errado pode destruir a vida da pessoa. E às vezes uma única palavra, uma única frase, um momento curto, mas abrasado pelo Espírito Santo, dá à pessoa a direção mais correta, mais certa. A palavra de sabedoria é aquela palavra que brota da sabedoria de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, imbuído sempre do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, mostrou sempre essa palavra de sabedoria. Quando perguntam, mostram para ele a moeda e falam de quem é a inscrição e a figura. Ele diz, de César. E aí eles perguntam, os fariseus querendo pôr Jesus em armadilha, e não foi a primeira vez e não seria a última. A pergunta é lícito pagar imposto a César, sim ou não? E Jesus responde, dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E eles já se calam ali, porque as pessoas são essa vinda da sabedoria. Como aquela sabedoria de Salomão, quando chegaram diante dele aquelas duas mães e falou que tinham 2 bebês e um foi morto, sufocado na cama, e só sobrou outro. E de quem era aquele bebê? E as duas disputavam o mesmo bebê. E Salomão então falou, vamos cortar o bebê. A estratégia de Salomão foi muito sábia. E quando falou que ia cortar, a verdadeira mãe se importou. Se revelou quem era a mãe. É sabedoria, palavra de sabedoria. A palavra certa no momento certo.
E muitas vezes a gente pode desenvolver isso, rezando pela pessoa, Deus nos dá uma palavra sobre a vida daquela pessoa, uma palavra que a gente pode ajudar aquela pessoa, uma palavra que realmente vai fazer sentido na vida daquela pessoa. Mas junto ao carisma da palavra de sabedoria, existe a palavra de ciência. A palavra de ciência é um carisma muito específico, no sentido de que Deus mostra por uma palavra que é colocada no coração, ou mostra por uma visualização que a pessoa tem quando está em oração, mas Deus fala de algum modo. Diferente da palavra de sabedoria, a palavra de ciência é uma palavra mais específica, mais objetiva, ela fala de uma situação específica. E aí as pessoas brincam, né? Porque são carismas de revelação, dizendo assim, nossa, agora Deus, o Espírito Santo ficou fofoqueiro, né? Ele está falando da vida dos outros. Mas a ideia não é essa. A ideia não é simplesmente eu ficar sabendo da vida do outro. Até o que eu soube fica para mim, é meu, é da outra pessoa, é entre eu e ela. Mas esse carisma de palavra de ciência me ajuda a dar justamente uma palavra de sabedoria. Se eu sei o que está acontecendo. Eu me recordo numa paróquia que eu estava, a mulher veio, reclamou que o marido tinha separado, não estava pagando a pensão do filho. E eu dei uma palavra que humanamente me parecia melhor. Corre atrás do marido, pede a pensão. Depois me vinha muito em mente de rezar por ela. Eu falei, se ela aceitava a oração, nós rezamos diante do sacrário. E ali, Deus me deu uma visualização rapidamente, mas eu já vi, já entendi e falei com ela. Olha, Deus me mostrou uma cena muito interessante. Seu marido correndo atrás da senhora com uma faca. E ele, na verdade, com a faca, ele esfaqueava a porta do banheiro. Faz sentido o que eu tô falando? E ela falou assim, sim, todo sentido, ele fez isso exatamente assim. Por que a senhora não contou? Ah, o senhor é um homem de oração, o senhor ficar sabendo. Mas é bom falar, a gente não pode ficar esperando só o Espírito Santo dizer não, minha senhora, falei pra ela. E agora tem que mudar meu conselho, porque eu não tinha visto isso. Aí eu falei pra ela assim, não se aproxima dele. Ele, quando soube que a senhora estava desempregada, resolveu te matar, porque ele só estava com a senhora por causa de dinheiro. A senhora não pode ir atrás dele, como eu te falei antes. Eu estava dando um conselho que ia destruir a vida da pessoa, se não tivesse rezado. Rezando, Deus então mostrou qual era a situação. Deus mostrou exatamente que havia uma situação que ela não tinha me contado e que fazia toda a diferença. Que na verdade ela recebeu um real livramento do que ficar nas mãos de um rapaz desse. Por isso o dom da palavra de ciência ele é tão importante. Porque às vezes a pessoa não contou por medo, vergonha, porque não quis. Mas ela não conta porque nem lembra. E às vezes Deus mostra. Né? Rezando por cura das gerações, por cura dos antepassados. Tem coisas que a pessoa não sabe, foi lá do antepassado dela, como ela vai saber? Mas Deus dá uma palavra de ciência revelando uma situação lá do passado que precisa ser rezado em cima dessa situação. É a palavra de ciência. Ajuda muito profundamente. E a palavra de ciência sempre vem com o discernimento dos espíritos. Porque ainda que eu tenha tido a palavra de ciência, eu tenho que saber se devo falar naquela hora ou não. Às vezes o Espírito Santo me revela que tal pessoa fez um aborto. A mulher fez um aborto. Às vezes eu tenho que ver se vale a pena eu dizer deste jeito. Olha, Jesus está te perdoando pelo aborto, só precisa confessar que você fez um aborto. Às vezes ninguém sabe, só ela soube, só ela fez o aborto. Falar uma coisa, pode deixar a pessoa em estado de choque. Às vezes o discernimento dos espíritos nos ensina a falar, mas falar de outro modo. Jesus te perdoa por tudo que a senhora fez. Você precisa fazer confissão, mas ele já começou a te perdoar. Por todos os seus erros do passado, mesmo aqueles íntimos, mesmo os mais escondidos. E a pessoa então vai se lembrando, porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo fala comigo, fala com a pessoa por quem está sendo rezada. O Espírito Santo está agindo nas duas pessoas, por quem reza e para quem está recebendo a oração. Por isso é importante o carisma de palavra de ciência. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Ele que fez Nossa Senhora proclamar os louvores de Deus no Magnificat. Que Ele também nos dê essa graça de usar nossos lábios para proclamar o louvor de Deus. Que de fato o Espírito Santo esteja sempre em nós, principalmente quando rezamos pelos outros, nos dando a palavra certa, a palavra de sabedoria que edifica, a palavra de ciência que nos dá o diagnóstico
daquilo que a pessoa está precisando. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, inflama-nos, vem, fala em nós, vem nos dar direção. Vem, Espírito Santo, e nos ajuda a ter a palavra certa, no momento certo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ver o que nós não estamos conseguindo enxergar. E dá-nos força, Senhor, para em todos os momentos fazer tão somente a vontade de Deus. Com a bênção que damos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Vini Creator Spiritus, mentes tuorum. Retiro com o Espírito Santo. Apresentação Padre César Rossi.